portanto, o certo é que foi arranjando esquemas para que comia pouco, sem as pessoas saberem que comia pouco. E depois sempre usava roupas largas, portanto disfarçava muito bem. Fui disfarçando. Quando é que, ou seja, isto começa aos 12 anos, quanto tempo depois é que alguém disse passa-se qualquer coisa com esta garota? Ela está muito magra. Foi a minha família do coração que começou a perceber. Isso foi quanto tempo depois? Ainda estava nos 12? Não, já ia para os 13. Já ia para os 13? Sim, que depois o primeiro internamento foi dos 13 para os 14. Eu fiz um aniversário dos 14 internada, na clínica, e foi dos 13 para os 14. Mas isto foi um processo que não foi... Mas e a família de coração apercebeu-se como? Apanhou um dia de despedida? É porque eu chegava lá e gostava de comer, e sempre que lá chegava já tinha comido, ou não apetecia, e elas questionavam-se, então, mas esta criança sempre entrou aqui, sempre perguntou, então, Fonana, o que é que há para comer, ou o que é que vai ser o almoço, e agora não pergunta nada, sempre que eu convido para almoçar ela diz que já almoçou, ou que já comeu na escola, ou evita cá vir. Comecei a afastar-me também delas, porque sabia que eram pessoas mais atentas e que provavelmente poderiam descobrir o problema mais facilmente, e foram elas que alertaram a minha mãe, alguma coisa se passa, a Tânia não está bem. Comecei a ficar também mais revoltada, mais agressiva, porque como não me alimentava, ficava mais revoltada e mais agressiva e não tinha paciência, e então foram eles que começaram. E a sua mãe como é que fez? Não sei se um dia a tentou apanhar distraída e disse, filha, agora deste, que eu quero olhar para ti. Não, ela não fez isso. Começou Há quem faça, não é? Apanha um momento na casa de banho. Até porque em casa eu não faço a mínima ideia de que peso é que tenho. Em casa nunca houve balança, não existe balança, não é algo que eu gosto sequer de fazer. Prefiro mentalizar-me de que tenho um peso que supostamente é o ideal para mim, mas que talvez não seja, mas não peso. O facto só de subir à balança provoca-me imensa dor, imensa revolta. E então foi a minha mãe que começou a perceber que eu estava a ficar revoltada, que não apetecia ir para a escola, que já estava cansada, e comecei a ficar com desgaste, e então levou-me uma consulta de psicologia. E foi aí que começou o seguimento, entretanto. Mas na consulta de psicologia a psicóloga percebeu que sofria de uma anorexia? Sim. Contou-lhe o que se passava em relação à alimentação? Comecei a contar alguns problemas, porque já não estava a aguentar mais o sofrimento. Mas o sofrimento de não comer. Sim. E continuar a não gostar da sua imagem. Porque, entretanto, já devia ter perdido quilos que não mais parava. Mesmo. Eu sei que o peso mais baixo que tive, eu tive abaixo dos 20. Com a mesma estatura que tenho agora, porque eu não cresci mais. Abaixo dos 20? Sim. Não marcava 20, marcava 19 e qualquer coisa. Ai, meu Deus, Tânia, meu Deus. A Tânia teve, efetivamente, em risco de vida. Sim. Mesmo. Bom, então esta psicóloga, só para não perdermos aqui o fio à meada, esta psicóloga percebe e diagnostica aqui uma anorexia. Imagino que ela tenha tido uma conversa com os seus pais para explicar o que se passava consigo. Qual foi a reação dos seus pais? Porque isto é uma doença nem sempre compreendida. Não é uma doença compreendida. Nos dias de hoje não é uma doença compreendida. Não foi fácil, não se conhecia a doença, não sabia o que era. Na ideia deles era uma mania. Ela não quer comer porque não lhe apetece, porque está a fazer uma birra, vamos ter que obrigá-la a comer, vamos fazê-la cumprir o plano alimentar. Só que começam a ver que a revolta é grande, há guerras. Eu tinha guerras com a minha mãe quando ela tentava fazer comer horríveis. Eu chamei tudo e mais alguma coisa à minha mãe. Eu tentava-lhe bater, revoltava-me imenso porque não queria comer, porque não queria cumprir aquilo, porque não queria aumentar de peso, e foi muito complicado. Só que, entretanto, começaram, além da psicóloga, comecei a ter psiquiatra e começaram a ser definidos valores mínimos de peso que eu tinha que cumprir. Como não estava a cumprir, tive de ser internada. Então quer dizer que começou a fazer medicação, isto... E a maior parte das vezes a medicação não a tomava. Ainda tínhamos esta agravante. Ou seja, a psiquiatra provavelmente diagnosticou, não sei, se uma depressão também, ou o que fosse, havia aqui qualquer quadro que exigia medicação. Ela prescreve a medicação que não é tomada. Não. Assim como não comia, também não tomava a medicação, porque percebia que a medicação fazia com que eu tivesse atos que não queria. Como, por exemplo? Fazia-me fazer comer e a seguir não me revoltar, ou não conseguir fazer exercício físico para desgastar aquilo que tinha feito, ou a dar-me sono e eu ter que dormir quando não queria dormir. E, portanto, como sabia que a medicação ia pôr no outro caminho, então não há medicação. No estado que eu não conseguia controlar, exatamente. Isso leva a que o primeiro internamento aconteça ali aos 13 anos, na verdade, cumpre os 14, já estava internada. Esteve internada há quanto tempo? Perto de 4 meses. 4 meses.